Bom dia a todos. Vamos para nosso último encontro desse ano. Foi tudo muito bom esse ano, só agradecer ao papai por tudo que ele tem nos proporcionado. Gislaine, você quer fazer uma oração inicial? Depois eu coloco um louvor aqui. Pode colocar o louvor, que aí dá para o pessoal ir entrando. Tá, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Aí você vai me falar se vai rolar o áudio. Eu sempre apanho tanto. Tá rolando o áudio? Sim. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. É isso aí, esse louvor é um louvor bem grande. Eu peguei um short dele aqui, para não ficar tanto tempo aqui cantando. Gislaine, pode fazer uma oração inicial? Sim. Deixa eu te falar. O pessoal que mandou mensagem lá no grupo ainda não entraram todos. Só para você ficar de olho na permissão aí para entrar. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu tô com dois equipamentos aqui ligados, um só para ver as permissões, tá? Ok. Então, bora fazer uma oração. Quem puder, fechar seus olhos. Vamos conectar nesse momento, onde que é nosso Pai. Pai, muito obrigada, Pai. Gratidão por mais esse encontro. E esse é o último encontro do ano, Pai. Muito obrigada por todos que estão aqui presentes. Em sua palavra diz que onde dois ou mais estiver juntos, reunidos, assim estará o Senhor. Então, sabemos que o Senhor se faz presente aqui com a gente, Pai. Muito obrigada. Senhor, tudo que foi preparado aqui, Pai, conduza tudo, usa cada um aqui para ser a boca certa, para o ouvido certo, Senhor, que cada um aqui hoje seja instrumento, Pai,
de ativação, que possamos sair daqui, Pai, ativados para cumprir a nossa missão, que é o ID, Pai. Pai, muito obrigada. Usa, Senhor, o Márcio que preparou a palavra de hoje, que ele seja canal de bênção para todos nós aqui. Assim seja. Amém. Amém, amém. Bom, vamos lá, preparei uma palavra e confesso que tem dia que é tão difícil. Então, meu Deus, não sai não, não sai nada, não sai nada. E aí quando você acha que não tem nada para sair, aí Deus vai lá e dá um sinal para a gente, né? Tanto que essa palavra eu até usei um livro mesmo como referência a ela. Mas primeiro vamos ler a Bíblia. Está lá em Romanos 8, Romanos 8, 28, um versículo aqui já bem conhecido por todos, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Novo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem escreveu isso foi Paulo. E aí, antes de entrar na palavra especificamente sobre o versículo, talvez vocês já tenham escutado um ditado que fala: ostra feliz não faz pérolas. Isso mesmo, ostra feliz não faz pérolas. E foi baseado nesse ditado em um escritor, assim, um homem de Deus mesmo, chamado Rubem Alves. Ele era psicanalista, teólogo, pastor. Ele escreveu um livro com esse título. E nesse livro, ele traz algumas curiosidades. Bom, estão pedindo para permitir aqui. Ele traz algumas curiosidades e, em uma forma de ilustração, ele nos faz refletir sobre esse tema, né? Que é justamente ostra feliz não faz pérolas. Então, o que são ostras, né? Ostras são aqueles moluscos, né? Eles não têm ossos, eles são indefesos, são vulneráveis. E justamente por serem indefesos, por eles serem tão frágeis, a natureza se dotou, então, de fazê-los produzir sobre ela ali uma concha. E dentro dessa concha elas conseguem se proteger ali de ataques de predadores. Para saber como é que a natureza é, né? Um animal, né, a ostra é um animal do mar, é tão sensível, tão indefeso, e aí ela mesma produziu uma concha para que ela se protegesse. E no livro tem uma ilustração que diz que no fundo do mar tinha uma colônia de ostras. Eram ostras felizes. E por que felizes? Né? Sabia que elas eram felizes porque dentro das suas conchas saía ali uma bela melodia. E todas cantando a mesma música como se fosse um coral, exceto um. Tinha uma ostra lá solitária e fazia um solo solitário. E ela cantava aquele canto muito, muito triste. E as ostras felizes acabavam que riam dela, zombavam dela e diziam: poxa, ela não sai da sua depressão. Né? Mas aquilo ali não era depressão. Aquela ostra, ela estava sentindo dor. Dor. A dor física mesmo. Pois um grão de areia tinha entrado ali na sua carne, através ali da concha. E aquele grão de areia doía muito. E de verdade ela não tinha nada para fazer para se livrar daquele grão. Ela não tem como fazer para se livrar daquele grão.
mas era possível ela se livrar da dor. E como isso, né? O corpo, o corpo da ostra sabia que para ele se livrar da dor que aquele grão de areia causava, provocava ali por causa das feridas, por causa das pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Então, assim, enquanto cantava ali seu canto triste, o seu corpo fazia ali o trabalho. Enquanto ela estava ali triste, o seu corpo estava fazendo o trabalho. Justamente por causa daquela dor que aquele grão de areia lhe causou. Certo dia passou ali um pescador no seu barco, lançou ali a rede e toda aquela colônia de ostras, inclusive aquela sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou para casa, sua mulher fez ali então para quem gosta, né, gente, uma deliciosa sopa de ostras. E deliciando-se ali então com aquelas ostras, de repente os seus dentes ali bateu ali no objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele tomou então nos dedos, sorriu de felicidade e era uma linda pérola, isso mesmo, uma pérola. E o curioso é que apenas a ostra sofredora que fizeram ali uma pérola, né? E ele pegou essa pérola, e, obviamente deu de presente para sua esposa. E é interessante, aí uma curiosidade, nossa, fala-se tanto de pérola e tal, o quão caro é uma pérola, né? Usada em joias, né? Caríssimas. E aí eu fui pesquisar no Google mesmo. Falou de uma pérola, uma única pérola, ela oscila ali de 1.500, isso já em reais, até 7.500 reais. Isso depende muito do tamanho, né? E, e aí, com essa ilustração, a gente aprende aqui que a felicidade é para ser gozada, é para ser desfrutada. E isso, de fato, é muito bom. Mas a felicidade não produz pérolas. A dor, é o sofrimento que produz dentro de nós tesouros que a felicidade não vai gerar. Confusa, né? Os gregos, por exemplo, eles não viam as tragédias da vida, as tragédias que aconteciam, como nós cristãos vemos. Os cristãos sempre, a gente sempre coloca o céu à frente da tragédia, né? E por que a gente coloca o céu à frente da tragédia? Porque apesar da dor que a gente sofre aqui na Terra, a gente sabe que é uma esperança de lá no céu. E então os gregos hoje já mudou muito, né? Mas os gregos na época não acreditavam na vida após a morte. Tragédia para eles era simplesmente tragédia. E eles transformavam então suas tragédias em belezas, poemas, canções. E para sobreviverem a essas tragédias, eles tentavam tirar dali delas propósitos, um significado, o porquê que eu estou passando por isso. Então, eles tiravam dessas tragédias, que para eles eram simplesmente tragédias, lições para utilizar no futuro, diferente da gente. E olha a tragédia de uma outra forma, né? E aí eu pergunto, né, eu com as minhas perguntas, né, quantos de nós, cristãos, já questionamos a vida e até mesmo Deus sobre as tragédias que vivemos e sofremos? Quantas vezes? E aí eu sempre, essas perguntas que eu faço, elas literalmente são para mim mesmo, para refletir sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu mesmo já questionei a Deus diversas vezes. Nós somos humanos, né? Para alguns que conhecem um pouco da minha história aqui, eu, por exemplo, eu perdi nessa pandemia. Peraí que eu acho que tem algum áudio passando. Peraí. Som, eu estou ouvindo o eco. Estão me ouvindo perfeitamente? Dando eco. Peraí, então.
Mas aqui tá tudo. Som, 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 som. Gente, muita conversão aqui. Da Gi também deu eco. O meu também. E agora, vocês conseguem ouvir? Tá ruim? Helena, fecha seu áudio, fazendo favor. Aí. Agora deu. Conseguem ouvir agora? Agora tá bom, Márcio. Conseguem ouvir agora? Sim. Sem eco? Sim. Ótimo. Então, segura aí, gente. Me desculpa, eu não sei por que deu esse bug aqui. Mas, enfim, deixa eu acompanhar meu raciocínio, né? Eu estava falando justamente de situações que eu mesmo cheguei a questionar a Deus, né? E um momento que isso aconteceu foi justamente quando eu perdi minha mãe nessa pandemia. E eu questionei a Deus naquele momento. Foi por pouco tempo, porque logo ressignifiquei e comecei a entender o significado daquela tragédia na minha vida, né? E, na verdade, eu não, como que eu posso dizer? Eu não critico quem faz isso, né? Porque quem nunca fez isso quando perdeu, então, um ente querido, né? Mas, na história, a gente pode observar que existem várias tragédias e que, através delas, muitas outras coisas relevantes foram feitas ali por homens, né? A gente pode até citar aí algumas obras muito grandes, que tem gente entrando aqui. Ô Gislene, você podia me ajudar a pegar o equipamento que eu estou autorizando aqui e você ficar responsável por autorizar, senão toda hora eu tenho que olhar a tela do lado e abrir, por favor. Eu acho que se você voltar para o aparelho que você está, vai acabar o eco. Esse eco geralmente acontece quando dois aparelhos estão com o microfone ligado na mesma sala. E não necessariamente os seus dois, pode ser de outra pessoa que está aí na galera aí. Não, mas aqui só tá eu e a Gislene. Aqui, daqui. Vou levar. Isso. Aí agora ela foi lá pro outro ambiente. Agora você tem que abrir o áudio do aparelho que você tá. Tá aparecendo seu rosto aí. Todos Isso. estão me ouvindo, né? Sim. Eu não estou ouvindo ninguém. Agora eu estou ouvindo. Todos estão me ouvindo? Então vamos lá. Falando então de um exemplo, né, que eu estava falando de algumas das obras que foram feitas depois de tragédias. Muitos aqui já ouviram falar de Beethoven. Beethoven, grande músico. E agora, uma curiosidade que eu fui ver sobre Beethoven, que no auge da sua carreira, então ali, algo em torno de 27 anos, ele começou a ficar surdo, né? Imagina para um músico ficar surdo. E só depois de velho e surdo, né, ele compôs, então, suas melhores melodias. Tem vários exemplos de pessoas, assim, que tiveram várias situações que o melhor saiu depois da tragédia, né? E mesmo na própria Bíblia, alguns milagres só aconteceram depois de tragédias, né? Você pegar a filha de Jairo, que morreu, o próprio Lázaro, foram tragédias na vida daquelas pessoas e, na verdade, serviram para que o nome de Jesus fosse glorificado. E a conclusão que a gente chega é que os milagres só acontecem após tragédias, né? Então, são tragédias da vida, são problemas da vida que são feitos milagres para resolver, né?
E aí eu paro para refletir e entender, né? Tentar entender Paulo nesse versículo, né? Nesse versículo ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como entender que das coisas ruins da vida é possível a gente enxergar ou extrair alguma coisa boa? Ricardo, tem vários versículos na Bíblia que não dá para a gente digerir por compreensão. Entender, compreendi. Não, tem coisa na Bíblia que você digere simplesmente pela fé. Né? Uma vez eu ouvi um pastor falando que o que ele entende na Bíblia, ele prega. E o que ele não entende, ele simplesmente acredita. E é uma lição muito grande. A gente tem que acreditar mais. É interessante a gente observar que Deus... É interessante a gente observar que crer em Deus é confiar nele, mesmo quando a gente não entende o que acontece, mesmo quando as coisas estão dando errado. Crer em Deus é continuar descansando nele, mesmo quando você fala, não fui eu que causei isso que eu estou sofrendo. E aí, sempre quando você está sofrendo alguma coisa, sempre tem alguém que pega e fala, isso aí deve ser semeadura. E aí você olha a sua história e fala, puxa vida, Deus, mas eu não semeei essa tragédia que eu estou colhendo. Como assim? E quando alguém olha para você, como os amigos de Jó, né, e dizem isso, isso não teria acontecido com você se você não tivesse contribuído para, de alguma forma, né, se você não tivesse contribuído para que isso acontecesse de alguma maneira. É sempre assim. Quem está de fora, muitas vezes, quer arrumar um porquê para justificar o que passa na vida de alguém. E aí eu falo por mim, por vezes, nós somos também essas pessoas que acabamos julgando. Você vê ali, a Gislaine está passando uma situação, isso aí deve ser porque alguma coisa ela fez de errado. Puxa vida, quantos de nós já não fizemos isso, já não pensamos isso de alguém? Então não é só sobre o que as pessoas pensam da gente. Né? Isso é o mal do ser humano. E o que muitas vezes foge ao nosso entendimento é que tudo, absolutamente tudo, tem um motivo e a permissão de Deus. Algumas tragédias são processos em nossas vidas que vai muito além da nossa compreensão. E aí, eu trago mais uma vez um exemplo da minha vida. Como eu falei, alguns já sabem a minha história. Eu, aos 6 anos, e a minha irmã com 4, nós perdemos o nosso pai. E eu perdi de uma forma muito trágica. Foi vítima de latrocínio. Foram roubar e matar o meu pai. E assim, um homem que era pastor, pai de família, um homem que era pastor, morreu de uma forma muito trágica aos 40 anos. Aquilo fugiu ao entendimento de todos, que, assim, família, amigo, até as pessoas que a gente conta o que aconteceu, né? Aquilo fugiu ao entendimento de todos que contemplaram aquela tragédia. Mas, de verdade, eu falo muito isso com a Gislaine, hoje faz todo sentido. Porque aquela tragédia fez com que a minha mãe criasse os filhos de uma forma diferente. Né? Com muita dificuldade, todas as dificuldades que a gente enfrentou serviu para formar os adultos que nós somos hoje. Talvez pudesse ser totalmente diferente. Às vezes o pai, mima, passar a mão na cabeça. Então, aquilo que foi uma tragédia para a gente, se Deus entendesse que se continuasse da forma que estava, talvez ele perderia eu e minha irmã para o mundo, porque talvez ia ter uma criação diferente, ele mudou ali através de uma tragédia. Então, essa história, ela poderia ser uma outra história se a gente não tivesse passado ali pelo aquele processo de perda, por todas as dificuldades que nós passamos. Porque, de verdade, são as dificuldades que nos fazem fortes para enfrentar qualquer outra situação na vida. E o grande desafio é como contemplar o bem no mal. É complicado demais.
Nem sempre a gente vai ter respostas satisfatórias, né? Mas o fato é que sempre vai haver esperança para aqueles que aprendem a descansar no Senhor. É aquele negócio que eu falo sempre, que o futuro sempre explica o que no passado fez. Então, louvor lindo que eu já toquei aqui em algum encontro na madrugada. Então, cada fato na tua vida, na sua história, tem um propósito. E, de algum modo, nem sempre estará claro esse objetivo, o objetivo desse processo na sua vida. E aí ficamos com aquela incógnita. Como, né? Como que todas as coisas contribuem, então, para o bem? Né? Como que a ostra vai compreender que a dor que ela está sentindo, a dor que um grão de areia causa entre a concha e a sua estrutura macia, vai virar joia algum dia, em algum momento, né? Aí você pergunta, Márcio, poxa, como é que eu vou entender a dor que eu passo, a dificuldade que eu passo? Como é que eu vou entender que tudo isso que eu estou passando, essa luta, um dia vai resultar em joia? Complicado. Mas eu trago uma outra curiosidade. Você sabia que o carvão que faz ali um diamante de US$ 1 milhão, tem exatamente o mesmo elemento químico de um carvão que vira a ponta de um grafite de um lápis aí que custa R$ 2? O elemento é o carbono, é um único elemento. Então, caramba, como é que pode? Um carvão e pode se tornar um diamante, que é o mesmo elemento químico de um carvão que vira a ponta de um grafite. E por que então, assim, a ponta do grafite não pode valer US$ 1 milhão? Né? Aí, quando você vai entender, o carvão que virou diamante, ele aguentou uma pressão 65 vezes maior do que o carvão que virou a ponta de grafite. Pesquisa by Google. E o que Deus nos ensina até aqui? É que quanto maior a pressão no qual você é submetido, mais valiosa e mais preciosa é a joia que está sendo gerada aí dentro de você. Aí você pega e fala, poxa, Márcio, então tem um tesouro gigante de diamantes dentro de mim, né? Quem não está sofrendo pressão hoje? Existem tragédias que são suportáveis, né? Quem nunca perguntou para Deus por quê? Como eu falei, eu mesmo perguntei. Quem nunca perguntou? Os processos que passamos, e não é fruto da nossa semeadura, ele é por um objetivo maior. É lógico que existem processos que você passa, que é fruto daquilo que você semeou. Mas aqueles que você identifica, que você fala, não fui eu que semeei isso. É por um objetivo maior. E o que me conforta é que Deus conhece o fim das coisas antes do começo dela. E Ele é poderoso para maestrar ali cada fato, uma música, cada circunstância, cada tragédia é o cumprimento de um propósito que é maior do que o que minha mente consegue enxergar. Eu não estou dizendo aqui, mas está querendo fazer a gente entender goela abaixo tudo que está acontecendo na minha vida. Não estou dizendo que você tem que entender esse plano. Você tem que entender o propósito. Porque tem coisas na vida que você nunca vai entender. Nunca vai entender. Aí você vai pegar assim na Bíblia história de pessoas que não entendeu por que aconteceu algumas coisas com elas. Como é que Jó poderia compreender as suas perdas nas perspectivas de pérolas, como a gente está trazendo aqui hoje? Um homem que era o homem mais rico ali do Oriente. Tudo perfeito. Jó, na Bíblia fala que Jó lavava os pés com leites de cabra. Só para vocês terem ideia, os ricos, pessoas muito ricas, lavam o cabelo com leite de cabra. Pois é. Mulherada aí, ó, a dica. E esse é um leite muito caro. E segundo alguns profissionais aí da área mesmo, dessa parte aí de beleza,
o leite de cabra é muito melhor do que muitos condicionadores. Imagina só. Jó lavava os pés com leite de cabra. Você vê o quanto esse cara era rico, tinha posses. A mulher de Jó, ela era aplaudida por todos aqueles que passavam na casa, né? E todos que passavam na casa daquele homem, que ele era o homem mais rico ali de toda a Arábia. Então, certa vez, Satanás falou para Deus, todo mundo já conhece um pouco dessa história, né? Satanás falou para Deus, Jó te serve justamente porque tu deste tudo para ele. Ele não tem o que se deixar. Permita que ele tire tudo que verás, que ele te negará. Aí Deus olha para o diabo e diz, vai, tudo que ele tem está na sua mão. Deus permitiu. Toca no que ele tem, mas não contra ele. Contra ele não estenda as suas mãos. A vida de Jó, então, começou ali, então, a desmoronar, por permissão de Deus. Ruir tudo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, tudo que ocorreu com Jó, mas eu encorajo a todos a lerem o livro de Jó, para saber dessa história maravilhosa, de provações, tragédias e superações. Enquanto Jó ali perdia todos os seus bens, era possível até administrar. Mas, de repente, chegou ali um mensageiro que diz que um redemoinho atingiu a casa ali, eu não sei todos os detalhes, mas que atingiu a casa que os seus filhos estavam jantando e tudo ruim, e todos eles morreram. Os 10 filhos de uma vez. Ali, ao receber aquela notícia, Jó se prostra, se joga no chão, literalmente, sem palavras, porque nada explicava tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E mesmo sem palavras para descrever aquela angústia, ele apenas diz, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o Senhor. Ou seja, mesmo diante da luta, Jó, mesmo sem compreender, ele adorou a Deus. E eu falo para você, até hoje, Satanás deve estar confuso com Jó. Ele não deve conseguir entender Jó. Se tem um homem na Bíblia que deixou Satanás ali bugado, né? Esse homem foi Jó. E aí Satanás, ele volta diante de Deus e diz, viu lá? Você viu? Eu fiz tudo aquilo com ele e ele não conseguiu. E Deus pegou e falou assim, pois é, ele permaneceu final. Aí Satanás também, ele não foi ameaçado, só toquei nas coisas dele. Quero ver se ele for atingido. Aí Deus, mais uma vez, pega e fala, vai, toca nele, mas não toque na sua vida. Toque na sua pele, na sua carne, faça ele sentir dor, tudo, mas não toque na sua vida. Então, Satanás foi lá e feriu Jó, uma peste, e destruiu a pele de Jó. Uma coisa terrível. A Bíblia fala que até a boca de Jó tinha feridas, tinha tumores. E a mulher de Jó, ela não suportava ver tudo aquilo que estava acontecendo com Jó. E aí, certa vez, ela pegou e falou com Jó, tu ainda tens esse Deus? Amaldiçoa esse Deus aí para que ele mate você e você saia dessa dor. E Jó, sempre enxergando as pérolas no meio dos espinhos, diz, você ficou doida, mulher? Recebemos todo o bem e por causa disso achaste que estaríamos livres do mal? E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. E como que a gente pode enxergar as pérolas nisso, né? Jó, ele chega a perguntar para Deus 33 vezes por quê? Assim como nós perguntamos muitas vezes por quê? 16 vezes no livro de Jó ele aparece chorando. E por 5 vezes ele pergunta pelos seus filhos. E por 2 vezes ele procura pela sua esposa e não encontra. E aí nesse momento Jó, ele olha e diz, não tem mais o porquê eu ficar aqui. Então Jó se afasta e todos se juntam em um monturo. Na Bíblia fala monturo é um monte de lixo. E por lá ele se assenta. E quando ele faz
ele toma essa atitude é o mesmo que dizer: eu sou um lixo, vou me isolar aqui de todo mundo. E ninguém também queria Jó perto dele. E para ele não restava mais nada. Eu pergunto: como enxergar as pérolas mesmo diante de uma situação dessa? Os próprios amigos dizem que você é culpado pelo que fizeram com Jó. Que Deus não permitiria aquilo se você não tivesse feito algo de errado. E depois de algum tempo, Jó passando por essa situação, alguns estudiosos, na Bíblia não deixa claro, mas alguns estudiosos dizem que é algo em torno de 8, 10 anos, Jó enxergou lá no horizonte um redemoinho se aproximando. E ele já com trauma, porque, poxa, o último redemoinho que ele teve notícia foi aquele que matou os filhos dele. Mas quando aquele redemoinho se aproximou dele, uma voz brada de dentro daquele redemoinho, e lá de dentro sai uma voz falando: levanta, Jó. Tudo que lhe ocorreu, eu estou no controle. Levanta, Jó. Eu digo para você, não importa o que você está passando hoje. Nesta madrugada, Deus diz: eu estou no controle. Ele manda dizer que ele está no controle. Se não fosse aquela experiência que Jó teve, ele não teria recebido o dobro de tudo que ele tinha. Eu não estou falando aqui que você vai receber o dobro de tudo que você tem ou já teve algum dia. Mas a tragédia, a dificuldade que você viveu, o que você está vivendo, pode ser exatamente a resposta de Deus que está te abrindo caminhos para um novo tempo. Eu preciso que cada um de vocês aqui enxergue que na dor que você passa, Deus tem um propósito, mesmo que você não entenda. Na situação que te abateu, na situação que você tem vivido, Deus tem um propósito. Mas você pega e fala: mas eu não consigo enxergar isso. Eu entendo. Por isso que eu digo que quando você não tem a resposta, não reclame. Só tem que dizer para Deus: está doendo, mas eu confio em ti. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio em ti. Está ruim demais, mas eu confio em ti. Senhor, eu não entendo. O Senhor nem sempre me responde. Puxa vida. Mas eu confio em ti. Aí você fala: mas você está falando isso aí porque você não sabe do processo que eu estou passando. Aí as mulheres aí do grupo pegam e falam assim: mas se você soubesse do meu marido, Márcio, a luta que eu passo com ele. Aí chegam os colegas aí e falam: mas se você soubesse da minha esposa, você não estava falando isso comigo. Do meu sogro, sogra, filho. Se você soubesse dos meus pais, Márcio. Enfim, cada um tem uma dor, cada um tem uma tragédia. Nós não temos que julgar a intensidade delas. Márcio, mas eu sofri uma perda irreparável. Como é que eu sofri quando eu perdi minha mãe? Uma dor que não passa. Um nó que não desata. Pois é, você pode falar tudo isso. E sabe o que é triste disso tudo? Eu também não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta até para algumas das minhas próprias tragédias. A Deus ele manda dizer, e isso serve aqui, para mim também. E mesmo quando você não entende, você não aceita, ele diz: eu preciso que você entenda que eu sou o maestro. Eu fiz a melodia, eu toco a sinfonia e eu sei o fim da música. Eu tenho um plano. Isso nunca vai anular a tragédia que você viveu, que você está vivendo. Mas isso cria propósitos. Pois Deus, ele sabe transformar a maldição em bênção. Ele sabe transformar a tragédia em felicidade. E aí eu finalizo com a mesma frase que eu comecei: a ostra feliz não faz pérolas. E por quê? Porque só as ostras que sofrem produzem pérolas. É necessário, então, que um grão de areia entre ali na ostra, incomode-a muito
muitas vezes até a machuca, pois só assim elas vão conseguir produzir uma substância que envolve aquele grão e se transformam em pérolas. Então, que nós possamos entender que as tragédias da vida, os sofrimentos que nós estamos passando, tem algo maior. Tem algo maior. E a felicidade não se resume só ao que está aqui, mas naquilo que você está gerando dentro de você. Na joia que você está gerando dentro de você. Eu vou colocar aqui um louvor e eu quero muito que vocês prestem atenção na letra dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, playlist. Prestem muita atenção nesse louvor. Tirar. Mas não. Todos conseguem ouvir? Peraí. Antes da letra, eu tenho que colocar para tocar. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Não sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo o teu fracasso. Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos podados produzem mais flor, só um pouco de tempo e volta a cor. Ligado à videira virá sua paz, enquanto te ferem você cresce mais. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Nem sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo o teu fracasso. Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam a história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos podados produzem mais flor, só um
videira verá a sua paz. Enquanto tiver em você, cresce mais. Não desista, não pare, fiel é quem te prometeu. É só confiar em Deus, é só confiar. Felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Vamos guardar. Só um pouco de tempo e volta a cor. Ligado à videira verá a sua paz. Enquanto tiver em você, É isso aí. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam a história. Essa é a palavra que eu quis trazer essa madrugada, e eu deixo vocês à vontade aí para poder comentar e conversar sobre. Fica à vontade, Stefane. Bom dia, todo mundo aí. Bom dia. Aqui, para completar sua palavra aí, Márcio, lá em Provérbios 3, 5, 6 e 7, fala assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tenha o Senhor e aparta-se do mal. Então, a questão da confiança no Senhor, né? Que às vezes, mesmo sem entender, a gente tem que confiar, porque Ele está no controle de todas as coisas, né? E aí, nos Salmos aqui, fala assim, ó, nos Salmos 31, 14 e 15, fala assim, ó, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me pela tua misericórdia. Então, a gente vê aí o salmista, né? E vemos também o sábio, né? Falando de Deus. O salmista falando da confiança que ele tem em Deus e pedindo a Deus o livramento. E o sábio aqui, né? Que é o Salomão falando como que é importante a gente confiar em Deus. Entregar a Ele os nossos caminhos e não confiar na gente. Confiar nele, que Ele tem o melhor para a gente, né? É isso aí. Tem que confiar, mesmo sem entender. Mais alguém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, bom dia para todos. Esse versículo, Márcio, eu sempre... Ele ficou gravado, sabe, na minha mente, sim. Então, né, nos momentos de luta, eu sempre lembro disso aí. Todas as coisas cooperam, né? Eu dormi muito mal, dormi muito pouco.
E aí, quando o telefone despertou, eu desliguei ele e pensei assim, eu vou dormir. E aí, na hora eu me lembrei de um sonho que eu tive, que era, eu estava dormindo, eu, Marcelo e Clarice, do mesmo jeito que a gente estava aqui. Ela foi pra minha cama de madrugada. E aí alguém, até um menino lá da roça, que estudou com o João Paulo, meu irmão, ele chegou muito bravo e no sonho, assim, não tinha a porta estava quebrada, alguma coisa assim, o cara conseguia ver lá dentro do quarto. E ele me chamava pra fora, falava assim, Aline, ele tava, tipo assim, muito bravo, com a arma na mão, me ameaçando, sabe? Vem cá que eu vou encher sua boca de bala e tal. E aí, eu fiquei, né, apavorada com aquilo e tal. O Marcelo levantou e foi lá e, tipo, sem nada, e o cara com a arma, o Marcelo foi todo corajoso e espaventou ele de lá. E ele bravo, e ele atirou, assim, descarregou a arma, não na gente, né? Descarregou a arma pra lá, assim, muito bravo e foi embora. E aí, na hora eu me lembrei disso. E aí já fiz uma oração, sabe? Disse, olha, que tiver armado aí pra mim, de ruim, né? Tiver levantando contra mim, eu vou tomar a decisão de levantar, né? E pedir a Deus essa proteção. Muitas vezes Deus, né, ele manda alguns recados pra gente em sonhos, assim. E eu não sei, mas eu tive vontade de compartilhar isso com vocês, né? E toda seta do inimigo que se levantar contra que a gente esteja preparado para se levantar, né? Com Deus na frente, porque é Ele nos, que nos protege, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre, como você disse, né? Que seu pai foi assassinado. E dentro da constelação tem uma lei que é a lei do pertencimento. Então, essa pessoa, esse assassino, ele entrou para o campo da família porque ele mexeu nesse campo, né? Então, assim, ele alterou esse campo, ele alterou essa, esse campo familiar, né? Porque agora essa pessoa, seu pai, não existe mais, né? Ele tirou ele. Então, ele passa a fazer parte desse campo e ele precisa ser visto, né? Ele pertence a esse campo agora. E aí, o que que é a cura? A gente lá na constelação, a gente usa as frases de cura e assim é poderoso demais de ver, sabe? O, os resultados de quando a gente se liberta de algo que nos prende. Então, nesse caso, né, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas qual que seria uma frase de cura para isso, Márcio? Olhar para esse assassino, porque quando é uma coisa assim, né, não é uma tragédia, então a gente tende a não olhar para isso, tende a correr disso. E dessa forma você vai estar carregando essa dor e vai estar carregando essa pessoa, porque ela está fazendo parte, né, do seu campo. É um sofrimento. Então, isso serve para qualquer tipo de trauma, qualquer sofrimento, né? Primeira coisa é olhar para essa pessoa. É um movimento dolorido, mas é libertador. Olha para ele e fala para ele: foi como teve que ser. Eu libero você e me liberto. Eu libero você e me liberto também. Quando essas frases são ditas, é uma liberdade tão grande. E eu te convido a fazer isso, tá? Porque é uma forma de você se libertar de tudo isso. E aí, não dá pra gente mudar o que foi. Então, quando você simplesmente, por mais que, né, a gente não quer aceitar, mas é só olhando e aceitando como foi, é que você consegue se libertar disso. E
caminhar olhando para frente, não mais olhando para trás, olhando para o passado, tá? Isso serve para qualquer pessoa, né? Foi meu pai que me surrou injustamente, foi a minha mãe que fez isso, que me feriu, foi algum abusador, né? Então, a gente só se liberta quando desapega. E essas frases, elas são poderosas para ajudar nesse processo de liberação, né? De perdão. Porque é só o perdão que vai libertar a gente. Por mais que a gente não concorde, né? Nunca vamos concordar com algo desse tipo. Mas a gente precisa aceitar como foi. Foi como teve que ser e te fez ser a pessoa que você é hoje. E era Exatamente. Exatamente, Aline. Isso aconteceu, eu tinha 6 anos de idade, então eu tive muita dificuldade durante a minha infância e adolescência. E tanto que, sabe aquela coisa que sempre te pergunta, o que que você vai ser quando você crescer? policial. Quando me perguntava isso, eu falava, quero ser policial. Ah, é? Você gosta de ser policial? É, para quê? Salvar as pessoas não é para matar os caras que mataram meu pai. Então eu cresci dessa forma. Só que ao longo da minha vida e conforme eu fui conquistando e conhecendo mais a Deus, entendendo, isso, principalmente depois que eu casei, eu mudei muito isso, eu tenho falado muito isso com a Gisela. Eu falei, caramba, tudo que eu sou, que eu me tornei, enfim, todas as perspectivas ruins que tinha para minha vida e Deus foi mudando, foi graças a esse acontecimento. Então, hoje eu olho para esse passado, e é complicado você falar isso, alguns não entenderiam, mas hoje eu agradeço a Deus por ele, porque eu sei o que veio depois. A música estava rolando e agora eu já estou, digamos que, no final da música, no que diz respeito a essa tragédia, né? Então, Deus é um maestro perfeito, hoje eu entendo isso, né? E é justamente essa a confiança que a gente tem que ter. Lá, durante o meu sofrimento, no decorrer daquela tragédia, eu questionava, mas por quê? Por quê? Não era homem de Deus? Por quê? Né? Mas hoje eu entendo absolutamente tudo. E é esse entendimento que é o que Deus nos encoraja hoje para ter diante das tragédias que ocorreram na nossa vida ou que estão ocorrendo. E quando eu falo tragédia, eu não estou falando só de morte, eu dei um exemplo aqui, mas às vezes a sua tragédia pode ser um filho que você perdeu o controle sobre ele, né? A sua tragédia pode ser seu marido, que agora foi para a bebida, enfim, pode ser tanta coisa. E aí a palavra é justamente essa, que todas as coisas cooperam para o bem, mas nem todas elas você vai ter a resposta, entendimento. Mas saiba que o seu sofrimento está gerando uma pérola, uma joia, né? Então essa palavra, ela falou muito comigo porque traduz muito boa parte daquilo que eu vivi e tenho vivido na minha vida. Mas alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Tá todo mundo muito quietinho hoje também. Quer deixar o... Tá dando eco. É por causa do iPad que tem esse caso. Ele que tá gravando, Ô, Não, Márcio, pode vou encerrar aí. sair. ô, Márcio, Oi, Estefânia. então, vou deixar mais uma passagem bíblica aqui, né, que eu acho, assim, maravilhosa, que está lá em Jeremias, né, 29, 11 em diante, né, 11 a 14. Aí fala assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então a gente vê aqui, ó, Deus falando, né, que Ele que sabe o pensamento que tem sobre nós. E às vezes a gente não entende isso, mas ele fala aqui, ó, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que a gente deseja. Mas a gente tem que tomar cuidado também, que nem sempre o que a gente deseja que é o bom para a gente. Né? Deus sabe todas as coisas, sabe o que é bom para a gente. Então a gente confiar nele sempre, invocar o Senhor e orar, e Ele vai nos ouvir, né? E vai fazer o que é necessário. Exatamente. Exatamente. É confiar, não questionar, confiar, como o Jó fez, né? Pode falar, Gislaine. Então, o maior código aqui que eu anotei aqui, na hora que você estava falando, é: quanto maior a pressão, maior é a joia gerada dentro de nós. Faz muito sentido, né? Porque não importa o que a gente está passando, né? A gente tem que internalizar que realmente o Senhor está no controle. E tem um versículo que eu também gosto muito, está lá em Deuteronômio 31:8. Fala assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, não nem te espantes. Uau, né? Quer mais clareza que isso, que realmente o Senhor, ele está no controle? A gente simplesmente precisa ter fé, né? Simplesmente, só isso, fé. E aí, assim, por que que algumas pessoas, elas conseguem passar as dificuldades com otimismo, com alegria, mesmo sendo uma dificuldade, assim, que você vê que realmente você não pode fazer nada para resolver, realmente é um processo. Assim como foi com a Ayla, né, quando eu estava grávida. Eu lembro que eu não deixei de desfrutar nenhum momento, mesmo ali na gestação, o diagnóstico, um pior que o outro, um pior que o outro. Eu falei com o Márcio, não, eu vou viver cada processo, eu quero viver como qualquer outra gestante, quero fazer ensaio, eu fiz ensaio de gestante de 3 meses, eu tenho todas as fotos, 3 meses, 6 meses, 9 meses, tudo com fotógrafo, porque eu falei, eu quero desfrutar desse processo, e eu acho que é aí que tá o código, sabe? Acho que tudo depende de como nós encaramos, porque o processo ele vem, mas aí como a gente vem encarando? É questionando a Deus, se vitimizando, porque, não sei o quê, tanta gente no mundo, logo eu, sabe? Eu creio, né, que Deus, ele tem antipatia de vitimismo, sabe? E aí, o que acontece? O jeito que nós encaramos, a alegria que nós colocamos naquilo, todos os dias ao acordar e decidir, decisão diária, acordar e ver aquele processo de outra forma, aí tudo vai mudar. E a gente tem que começar a olhar para Deus, sabe, literalmente assim, muito grande, e o nosso processo assim, bem pequenininho, sabe? E aí, isso que é o problema, a gente não tem essa imaginação, né? A gente é muito racional. Começa a olhar assim, meu Deus é grandão, tem até uma musiquinha infantil que fala isso. O meu Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. O Yuri Lama, assim, ó, assim, ó. É o drive mental que eu instalo nos meus filhos. Eles já estão entendendo que o Deus deles é bem grandão. E o problema é bem pequenininho. Inclusive, essa musiquinha fala do gigante lá,
e Davi, né? Que Davi com a pedrinha lançou e matou o gigante. E é tão linda essa parte que eles pulam de alegria para cantar. E é um drive, olha uma musiquinha infantil tão simples que ela pode nos ensinar. Nosso Deus é bem grandão, é bem grandão. Quantas vezes a gente tem essa dúvida, né? A gente precisa internalizar isso. Nosso Deus é bem grandão, é bem grandão. E nosso processo é assim, ó, pequenininho. Nosso problema é pequenininho. Nós só temos que crer nisso, que Deus realmente ele está no controle, que Ele está cuidando de todos os processos, e é tudo aprendizado, e tudo realmente coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e faz parte do nosso propósito, né? E é isso que eu quero deixar para vocês aí. É isso aí, obrigado pela contribuição, Gi. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar. Ó, Emerson. Tem uma palavra de sabedoria que tem ficado muito em evidência ultimamente, né? Principalmente para a gente no Brasil. Eu não sei quem é o autor dessa palavra de sabedoria, que diz que tempos fáceis produzem homens... ao contrário, né? Tempos difíceis produzem homens fortes produzem tempos fáceis, e tempos fáceis produzem homens fracos, assim, e homens fracos produzem o tempo difícil, né? Então, como você disse aí, uma fase difícil fez com que você talvez se tornasse o homem que você é, tivesse a educação que teve e etc, né? E a gente sabe que Deus não permite, como Ele está no controle de tudo, Ele não permite uma luta maior do que a nossa capacidade de suportar. E no final disso tudo, o que sobra é alguém bem mais forte, bem mais capacitado. Se ele realmente atravessar por esse processo, né, ele atravessar o processo, ele sai lá na frente com muito mais capacidade, né? Isso é legal. Com certeza, com certeza. Esse é o sentimento, Emerson, que eu tive. É a dificuldade que me fez valorizar coisas que talvez eu não teria valorizado. É isso mesmo. É verdade. Em tempos de luta, né, a gente se torna mais criativo, busca alternativas, e às vezes você descobre algo muito maior do que você estava vivendo. Você descobre que você tem um potencial muito maior do que o que você vinha executando até então, né? Na dificuldade você descobre quem você é às vezes, né? Exatamente. Exatamente. Mais alguém quer contribuir? Algum outro comentário? Alguma outra palavra? Se não, eu vou pedir para quem ficar à vontade de abrir as câmeras para a gente tirar aquela print, postar lá no nosso Instagram. Depois eu peço para que vocês entrem lá, comentem qual foi o maior código que pegou esse encontro, e quando receberem um vídeo gravado aqui, que nós vamos disponibilizar lá no grupo, compartilhe para que outras pessoas possam ser impactadas com as mensagens que nós falamos aqui, com as ideias que nós trocamos aqui, e que sintam encorajados a participar ao vivo nos próximos. Vamos lá, quem quiser abrir aí, eu vou tirar uma print aqui agora. Todo mundo com aquele sorrisão. Vou ver como é que ficou. Ótimo. Aí. Eu vou tirar de novo o Vinícius agora, que abriu a câmera dele, arrumou até o cabelo ali. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí. Perfeito. Alguém quer fazer uma oração de encerramento? Por favor, fiquem à vontade, para
agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que a gente teve aqui nesse encontro. A Gislene já fez a inicial, por favor, alguém diferente. Então eu vou orar então para terminar. Vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez por esse momento aqui que tivemos, essa palavra que nós participamos aqui, Senhor Deus. Sabemos que precisamos confiar em Ti todo o tempo, e que, Senhor, todo tempo o Senhor é bom. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela família, por tudo que a gente tem passado, e até pelas dificuldades, que sabemos que nós vamos nos aperfeiçoar através das dificuldades, Senhor. Muito nos dê um dia agora tranquilo e nos faça cada dia confiar mais em Ti. Tudo isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado pela presença de todos. Desejo que todos façam um excepcional dia. Deus abençoe. Vamos agradecer por esse ano. Foi maravilhoso. A gente tem que enxergar aquilo que foi bom que aconteceu. E as tragédias, as dificuldades, a gente tirar como aprendizado. E eu espero vocês na próxima madrugada de terça para quarta, para o nosso primeiro encontro do ano. E mantenha-se firme aí, que vão ter muitos encontros. Tragam mais gente. Tá bom? Um beijão. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Ó Deus. Tchau. Pessoal. Feliz Tchau, ano novo. gente. Pessoal, Feliz ano novo para todos aí. Ano novo. feliz ano novo. Bia,